não tenho nem dimensão da riqueza que é este momento, meu Pai. E como o Senhor se agrada de teus filhos te buscarem e querer conhecer mais de ti, meu Pai. Senhor, me usa, que eu não falo nada de mim, tudo diante do teu trono, meu Pai. Abençoa cada família que é representada, meu Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o livro de Atos daqui é o segundo estudo do livro de Atos. Não sei se vocês sabem, nós vamos ao decorrer do percurso aí, estudar, começar esse estudo aí no Novo Testamento. E o livro de Atos, ele é um livro histórico, né? Como eu estava dizendo aí, é uma riqueza. Porque esse livro aí, ele vai lá em Gênesis e chega até ali a ressurreição de Jesus. Olha que coisa linda, né? É um livro riquíssimo, muito rico. E nós vamos desfrutar dele no decorrer do percurso. A lição hoje é a lição 2, fatos marcantes do início da igreja de Cristo. Atos 4,13, eu vou ler. Então eles, vindo aos ousadia de Pedro e João, informado que eram homens sem letras e idosos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, irmãos, aí já vai logo uma lição aqui pra gente. Você falar, eu não sei orar, né? A gente pede, dá uma oportunidade, ora do seu jeito, irmão. Olha, eu já vi gente se convertendo. Eu vi um testemunho. Só o estudo era só aquela primeira parte de, não sei se era de Lucas, que só fala da genealogia, que é filho de não sei quem, que é filho de não sei quem. Só foi aquilo. E o homem se converteu com aquela palavra. O agir do Espírito aí, você quer entrar nesse mérito, é o Espírito Santo. Então a gente tem essa história, mandou orar, se sinta honrado. Porque quando aquela pessoa me chama você para orar, foi instruído, você acha que foi por quê? Foi quem que mandou ele lembrar de você ali naquela multidão? Oi, irmão, olha aí, por favor. É um privilégio. E também o João, o verbo fiscal, viu? Meu cunhado, que maneiro. Você já breve, viu? Ele já está atrasado. Diga. Se como dele, a boca, assim. Ouvi essa palavra de genealogias. Não, de João. Ai, tá vendo? Deus age como Ele quer. O importante é o quê? É estar ali, ouvindo a palavra. Eu trouxe aqui um conceito de sermão, discurso geralmente de natureza religiosa, proferido por um pregador, com o objetivo de instruir, divertir, consolar e inspirar os ouvintes, com base em princípios e ensinamentos religiosos. Aí eu tirei esses religiosos e coloquei, a base é a palavra. A gente vai ver que a arma secreta de todos esses pregadores aí, a pregação de Pedro, um homem que há umas semanas atrás tinha negado a Jesus, um homem que negou, não conheço esse homem, um homem que olhou, depois que ele negou Jesus, teve um momento que ele estava do lado de fora, Jesus lá dentro, disse que o olhar dos dois se cruzaram, esse homem morreu de vergonha, e esse homem, a primeira pregação dele, a gente vai ver aí, mais ou menos 3 mil almas. Você nem conhece nenhum, mas você não viu aqui o texto áudio? Os fariseus ficaram maravilhados, como eram esses homens pescadores, com aquela palavra, aquela oratória perfeita. Mas quem foi que dirigiu tudo ali? Foram eles mesmos dizendo, é o Espírito Santo, é Jesus. Eles falam. Então, é um livro de caráter histórico, resiste a vários sermões, verdadeiros instrumentos de salvação dos perdidos. Registra o cumprimento das promessas anunciadas pelos profetas da antiguidade e a história da redenção. É um livro lindo, ele conta tudo, irmãos. A gente se sente indo lá em Gênesis e começando a andando com esse livro. A igreja primitiva experimentou o poder explosivo do Espírito Santo, porque os discípulos pegaram com valentia sobre o Cristo, apesar dos insultos e ameaças. Então eles, vocês lembram que quando Jesus morreu, cada um foi para um canto. Foi? Fugiram, foram perseguidos, esse homem se escondeu. Pedro negou ali. Mas o que foi que aconteceu? Jesus disse a eles, fiquem na cidade, não saiam.
Só saiu aqueles dois do caminho de Emaús, vocês lembram? Que foram pelo caminho de Jesus foi lá buscar. Jesus é assim, ele é cuidadoso. Ele vai buscar o seu familiar onde ele estiver. Não importa como esteja. Aquela religião que minha mãe deu de livre. Não importa o caminho que tomou, as decisões que tomou. Essa vida deu para mim não, agora eu vou curtir minha vida. Deixa! Continue amando e acolhendo. Porque, vejam aí, ele disse, fiquem na cidade, só aqueles dois foi. Ele podia dizer, deixa eu falar. Tá cheio de eu que me turma, mas ele se preocupa. Ele foi pessoalmente, olha que coisa linda. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo, não é, irmão? Pessoalmente foi lá, andou aquele caminho todo com eles. Quando chegou lá, ele se revelou. E eles não tiveram dúvida, por onde aquele soro, morreram na mesma hora e voltaram para Jerusalém. E foi lá em Jerusalém que ele disse, fique espere, eu vou mandar o Espírito Santo que vai. Vocês já estão encharcados de palavra, ele, né? Vocês estão encharcados da minha palavra, de mim. Agora você precisa do Espírito. Olha como os dois são importantes. Vocês lembram lá da criação do mundo? O Espírito Santo pairava sobre as águas. Aí quando veio a palavra, Deus, faça-se a luz, tudo se fez. Então eles são uma unidade mesmo. Eles trabalham em conjunto. É uma coisa linda. Então nós temos que ter em mente isso. Nós não fazemos nada, nós não conquistamos nada. Tudo vem do Senhor. Então, hoje, aí quando eu boto esses pontinhos aqui, eu trago assim, às vezes, aqui para a nossa realidade. Os púlpitos preocupados em agradar pessoas, discípulos diferentes. Os púlpitos não são agradados, o objetivo não é esse, eles querem agradar. Irmãos, prosperidade. Irmãos, o que você quiser, tanto com Jesus, o que você sonhar, você vai conquistar. É verdade, irmão? Quanta coisa a gente tem passado, irmão. Aí eu digo a meus alunos, se a gente parar aqui para ver a história de cada um até a gente vai chorar aqui todo mundo. Não é verdade? Agora a gente vai viver se laboriando, com a cara fechada, desejando mal. Ah, eu não tenho aquilo que o fulano tem. Pois é, então é isso que eu estou dizendo. Então é essa diferença. E os discípulos aqueles são diferentes. Eles não queriam agradar ninguém, não. Olha, eu peguei essa parte. Atos 4:20, alguém já vai abrindo. Estiveram com ele e não poderiam. Peguei a parte do texto. Deixar de falar do que vimos e ouvimos. Vocês, nós não temos que falar do que nós não tínhamos e agora nós temos, não. É do que nós éramos e agora nós somos. Eu gosto muito de dizer isso. O mundo está cheio de pessoas muito abençoadas, porque o sol nasce para todos, a Bíblia fala. Pessoas que vieram do nada e conquistaram. Então isso aí o mundo está cheio. De gente que só usa roupa de marca, de gente que vive em palacete, de gente que respira ouro, né? Respira ouro. Não está cheio, a gente vai contar essas bestagens? Vai encher o olho de quem? A gente vai contar que nós temos o Jesus, que o furacão vem e a casa está em pé, não é? Que nós temos remessas, que nós vamos ver toda a nossa família lá. Amém, amém. É isso aí. Nós temos que ser diferentes do mundo, porque o mundo está cheio dessas coisas. Ah, minha filha está fazendo até PhD e minha filha era tão insegura, agora ela está lá no. Vamos contar o que nós éramos, perdidos, deprimidos, sem esperança, e hoje nós temos a esperança que é o Senhor. Então foi isso que esses discípulos falaram. Atos 4:20, né? Já leu aí? Não leu. Pois nós não podemos deixar de fazer das coisas que vimos e ouvimos. Eu vou pedir alguém para abrir aí. Eu tenho aqui. João 6. Eu vou ler, viu? De 66 a 68. Aqui. Você vai ler? Aqui, você mandou. Pode ler, irmão.
Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. 68. Não, eu pulei aqui um, viu? Vamos começar direito. Do 66 até o 68, João 6. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida Não eterna. sei se você lembra dessa passagem, Jesus ainda vivo, perto já do fim. Então aquelas multidões, como hoje, o povo vai para as igrejas, venham, vocês vão progredir. Vocês não tem nada, vocês vão ter tudo, coisas materiais, não é isso? Então Jesus estava, aquela multidão estava atrás de Jesus querendo pão, querendo ver os milagres, querendo ser agraciado com os milagres. E Jesus não é nenhum bobinho, Jesus sabia de tudo. Então Jesus começou com um discurso que eles acharam duro, esse discurso de Jesus, viu? Porque Jesus começou a falar de... Jesus começou a falar sobre o Espírito Santo. Eles queriam pão, eles queriam cura. Jesus começou a falar de vida eterna, falou que ele era o pão da vida, que ele veio para o céu, que vocês vão comer a minha carne. Então aquele discurso foi duro para eles. Eles, eu falo a maioria. Aí começaram a saindo, não, ele não vai dar mais pão a gente não. Vamos sair fora. Desculpe a expressão chula, é isso aí. Começaram a sair. Aí Jesus não amaciou não, como muitos pastores hoje fazem. Entendeu? Preocupados em encher públicos. A palavra, foi o que Jesus fez. Ele não amaciou não, ele continuou. Aí só ficaram os 12. Sabe? Aí Jesus disse, podia pensar assim, na hora lá do discurso, pegou do pão da vida, que eu desci. Aí quando ele começasse a sentir o povo saindo aí, eu ia dar uma amaciada aqui, viu? Vou perder seguidores. Não é isso? Hoje em dia as pessoas preocupadas, eu fico olhando lá. Quantos já tem de seguidores? Quantos likes aí? Não é isso? Então Jesus, ele não é assim. Ele é fiel ao Pai. E ele chegou ao discurso dele na hora. E vocês aí? Não vão também não? Aí é quando Pedro, com toda a ousadia, diz: a quem iríamos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida. Olha que coisa linda. Não é lindo isso? Então é isso que nós Interessante é dizer, para quem iremos? Não para onde? Para quem? Só o Senhor, só a vida, só temos com Jesus. Aí tem gente que diz assim, isso aí é duro, eu que não faço a minha parte não. Isso aí não é religiosidade não, é Jesus purinho. Nós vamos ver aqui. Então, foi o que aconteceu? O sermão Pedro tem 2 sermões. Ele faz um sermão logo depois da festa de Pentecostes e o outro no templo. Então, nessa festa de Pentecostes, desde o dia de Pentecostes, eles obedeceram, ficaram lá na casa, esperando. O Espírito Santo veio. Esses homens começaram a falar de línguas estranhas. O povo fala de línguas estranhas, a maioria é falando daquela língua que ninguém tem, mas não. A palavra diz que eles começaram a falar línguas de todas as nações que estavam ali. E o que foi que aconteceu? Paulo, ou Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a evangelizar com autoridade, refuta o argumento da embriaguez. Por quê? As pessoas que começaram a chegar ali no lugar e começaram a pregar, olharam e disseram: esses homens estão tomaram todas, esses homens estão bêbados. Só que ainda era 9 horas da manhã. Paulo disse: não, irmãos. Esse aí começou a explicar o que é que estava acontecendo ali. Então, o que eu chamo a atenção de vocês aqui, que na vida de Pedro não há mais lugar para medo. Na nossa vida não tem que ter lugar mais para medo, nem dúvida e nem vergonha. Antes, há umas semanas atrás, ele negou a Jesus. Não foi isso que aconteceu? Mas agora, Paulo, com toda a ousadia dada por Deus, o Espírito Santo, ele já estava com o Espírito Santo, ele começou a pregar. Cadê? Aqui. Pedro recorda a profecia de Joel, derramamento do Espírito Santo, sinais, prodígios, profecias e visões, Atos
Atos 2, 16 a 18. Quem lê aí, por favor? Eu. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Jesus Cristo é Deus e Senhor. Ele fala ali, ó. A gente vê, gente, que muitas vezes a gente vê pregadores que a palavra, ó, eles começam a falar deles. Eu antes, eu estava até assistindo um pregador assim, mas ele perde muito tempo contando assim como ele era, os perrengues que ele passou na vida. Eu quero lá saber disso, eu quero palavra, eu quero entender a palavra, eu quero saber mais de Jesus, eu quero conhecer. Então, eles pegam esses sermões e ficam ali falando achismos. Hoje eu digo a vocês, o sucesso de todos esses homens aqui foi porque tudo foi alicerçado com a palavra. A palavra foi o carro-chefe de toda a pregação deles. E a gente vai ver isso aqui, ó. Jesus Cristo é Deus. Ele fala a ressurreição de Cristo como sinal e a certeza da nossa esperança. Nós também ressuscitaremos. Então, ele falava que Jesus viria e ressuscitaria, né? Mas nós também ressuscitaremos lá no grande dia. Então, essa é a nossa esperança. Por isso que nós temos que cada vez mais nos achegar ao Senhor, cada vez mais conhecê-lo. Quando a gente começa a ler a palavra, a estudar, a gente começa a se encantar. Porque só ele pode ser chamado de maravilhoso. Ele é maravilhoso. Só ele. Atos, já leu 26, 27, 2, 26, 27, por favor. 2, 27, né? 26, 27. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem me tirarás do teu santo sopro a decomposição. 2, 26, 27. Pronto. Aí eu encerro aqui esse sermão de Pedro, que é muito rico, não dá para entrar em detalhes, mas é de uma riqueza. Pedro, ele pega o Jesus e coloca na frente de tudo. Jesus na frente de tudo. Jesus é a base, ele é o nosso objetivo. Ele cumpriu todas as promessas que ele fez e ele vai continuar cumprindo. E essa tem que ser a nossa esperança. O Espírito Santo dá voz à palavra, põe no coração e na boca a palavra a ser vivida, testemunhada e anunciada. Não foi o que aconteceu com esses discípulos? Cheios de medo, não foi? Dentro daquela casa, cheios de medo. E o que foi que aconteceu? Ele não disse, espere aí. Vocês que não chegaram depois, eu estava falando, todos ficaram ali esperando. Só 12, você lembra aqueles 12 discípulos do caminho de Emaús? Mas o Senhor foi pessoalmente lá para cima. Então Jesus é cuidadoso, pessoalmente. Os dois estavam lá esperando. É como se ele dissesse assim, peraí, só um minutinho. Vou buscar o meu povo. E o povo do Senhor somos nós, nossa família, e toda a nossa descendência. Falem isso com voz bem alta, bem alta. Toda a nossa descendência. Porque a nossa descendência precisa ouvir falar de nós, do que nós fomos, não como ganhos, mas a pessoa que nós éramos, porque tínhamos a presença de Jesus. Aquela irmãzinha, olha, aquela senhorinha, uma senhorinha tão temente a Deus. Ela deu um testemunho tão lindo que até hoje a família, ninguém saiu da presença do Senhor. Entendeu, irmã Nicole? É essa a grandeza que nós temos em nossas vidas.
É a presença do Senhor, essa presença que não deixa o nosso barco afundar, essa presença que nos garante a vitória. Não vitória material, mas a vitória que nós temos é estar sempre em equilíbrio, sempre vivendo dignamente. Esse primeiro sermão aí que está sendo analisado, é um padrão dos outros sermões também, nos leva a buscar o que Jesus falou: vocês serão minhas testemunhas. Então, o que é que a base do testemunho, do sermão de Pedro aí nesse dia? Foi testemunha de Jesus. Então, Jesus pediu para nós sermos testemunhas. Por onde passarmos, somos testemunhas dele. Testemunho do quê? Do que ele viveu. Testemunho de que ele veio, esteve aqui conosco em carne e ressuscitou. E continua vivo. E fez promessas e vai cumprir essas promessas. Testemunhas das suas palavras, dos seus ensinos. Então o Senhor nos ensinou essas coisas. É isso que o Senhor quer. Estamos analisando também nessas 13 semanas aonde deixamos de praticar o que o Senhor nos ensinou, para não estarmos colhendo os frutos que deveríamos estar colhendo do Evangelho. Nos afastamos um pouco disso aí. Eu falo em termos de evangelho, de evangélicos, né, de igrejas evangélicas. Nos afastamos disso de dar testemunho. Hoje se prega mais é o quê? Você pega o conjunto de sermões. Você vai no YouTube, você vê à vontade, como você falou aí. Gente que está mais preocupada em fazer suas narrativas do que viveu, do que aconteceu. E palavra, quando você vai ver palavra, testemunho de Jesus, tem quase nada. Às vezes você aperta, não sai nada. Pessoas que estão mais preocupadas em fazer propaganda das instituições religiosas, a qual ela faz parte, ou da sua própria igreja dentro da própria denominação. E assim vai. Então nos perdemos nisso. Mas o interessante é querer colher os frutos da obediência. O Senhor mandou a gente ser testemunha do que ele fez, do que ele viveu, do que ele deixou e de quem ele é. O que passa disso é sobra. Então, depois Pedro fez assim, esse sermão aqui, gente, de Pedro, da festa de Pentecostes, foram mais ou menos 3.000 almas em uma pregação só. Aí vai dizer assim, foi Pedro, a oratória de Pedro, Pedro pescador. A gente vê ali que tudo é a presença do Espírito Santo, junto com a palavra, que eles conviveram com o Deus encarnado 3 anos. Então, tudo isso gerou o quê? Essa maravilha que foi a conversão dessas pessoas. Depois, um belo dia, Pedro e João, eles vão para o templo. Vocês depois vão ler isso em Atos 3, 11 e 26. Então, o que acontece lá nesse templo? A cura de um homem coxo, onde o objetivo de Deus é glorificar seu Filho na presença do povo. Então, a cura não ocorreu por poder humano, virtude ou santidade. Aí o que aconteceu? Pedro chegou lá no templo com João e encontrou esse homem na porta formosa, esse coxo de nascença. E você lembra dessa parte que Pedro disse a eles: eu não tenho nada para te dar. Aí o homem pediu, foi esmolando. Aí ele disse assim: eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu lhe dou. Aí curou o homem disse que o homem levantou na mesma hora. E essa cura foi pública. Como eu digo a vocês, é soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Aquilo ali tinha que acontecer publicamente. Começou a chegar pessoas para ver aquele milagre, aquela coisa maravilhosa que aconteceu aí. Olha que coisa linda que Pedro fala. Pedro fala aqui, ó, que a cura não ocorreu por poder humano, ele explica lá, virtude própria não. Isso aí é Deus. Atos 3,12, lê por favor, quem dá. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelita, por que isto vos surpreende? Porque vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Então, gente, Pedro aí, quantas pessoas, né, se sentem tão envaidecidos pregadores, né? Minha pregação, menina, viu como estava cheio? Gente, eles estão me convidando e dando oportunidade. Gente, olha o que Pedro fez aí, a atitude de humildade dele. Ele disse o quê?
tudo isso aí aconteceu, é o Senhor, não sou eu não sou nada. Né? Quantas pessoas querem se engrandecer. E Paulo também, no decorrer da pregação dele, ele procura mostrar aquele povo, a rejeição dos judeus. Atos 3, 14 e 15. Mas vós negaste o santo e o justo, e desejaste que vós fosse concedido um assassino, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. Pedro também mostra que Jesus ressuscitou, vive nele agora. É isso que ele diz. Isso aqui aconteceu por conta de Jesus, pelo sacrifício que ele fez, e eu agora, como filho, posso desfrutar da presença dele. E manifesta seu poder através dos discípulos. Mostra o poder dele também através de nossas vidas. Da gente conversar com uma pessoa, a pessoa está toda destroçada, e você ali, pega a palavra, pega o texto bíblico, conversa. Gente, pessoas já deram testemunho de sentir um refrigério, o refrigério que aquela palavra traz. Então a gente não pode ficar calado, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, do que nós sentimos, que é essa presença que faz toda a diferença. Eu acho interessante essas passagens aqui, porque Pedro tinha dificuldade perguntando para Jesus antes, né, sobre a questão do perdão. E Pedro agora está tendo que ministrar para aqueles que falaram, matam, crucificam. Como um homem está convertido, entendendo que o papel dele era levar o evangelho a todos, inclusive aos que perseguiram. Quanto isso é importante a gente entender que o nosso papel como cristão é imitar Jesus. E Jesus escolheu perdoar. Jesus escolheu acolher. Jesus escolheu dizer, olha, vocês fizeram isso de errado, mas se arrependam e vocês vão receber a mesma coisa. E aí, nesse momento, que é incrível o restante das coisas. Eu acho bem interessante esses passagens, bem interessante. Porque tem cristãos que acham que Jesus só é preocupado com quem está ali na igreja. Olha que coisa que presunção, né? Uma presunção. Jamais ele está preocupado com todos. Eu nunca esqueço, irmão, quando a gente foi lá para Fugir. Fugir é hoje, né? E depois a gente foi para outro lugarzinho, mais longe ainda. Olha o lugar, só tem a igreja e uma casinha aqui, outra lá. Depois a gente vê que seguindo mais adiante, e depois é só cacto, não é? Aquele lugar assim mesmo, distante, e um lugar assim muito isolado. E aí o pessoal lá preparando a igreja, o som, e eu fiquei sentada assim observando. Aí foi começando a chegar aquelas pessoas dali daquele lugar. Aí eu me lembro que chegou um velhinho, gente, eu nunca esqueço, todo arrumadinho, uma blusa de manga comprida, de bota, e ele se sentou ali e ficou esperando para começar o culto. E eu pensei assim, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Quem é que queria lembrar desse velhinho aqui do fim do mundo? Mas ele é assim, ele se preocupa com todos na face dessa terra. Então nós temos que tirar essa presunção que nós somos especiais. Todos são especiais para o Senhor. E nós precisamos, com esse conhecimento que nós temos, abrir essa boca santa e falar não do que você tinha e agora tem, não, era de quem você era e agora quem você é. Eu agora tenho força, eu agora tenho equilíbrio. Pode vir a tempestade que for, minha família está passando por isso, mas eu tenho o meu coração firme, eu sinto um refrigério. Ou então você pode dizer, eu tenho tudo, olhando ao olho humano, por que eu estou tão inquieto? Nós todos precisamos da presença do Senhor. Não tem pessoas assim? Tem tudo. Você olha, Senhor, tem tudo, mas se não tem a presença do Senhor, vive à base de remédios, ansiosa, deprimida, porque nós precisamos dessa presença. Ele é o nosso combustível, é a presença do Senhor. Então, e seguindo a pregação, Paulo chama os judeus ao arrependimento. Assim seus pecados serão cancelados, ou seja, terão tempo de refrigério, e estarão com Jesus
da segunda vinda, onde ele diz que na segunda vinda ele vai restaurar todas as coisas. É que coisa linda, né, gente? Então, quem tem aí Atos 3, de 19 a 20, pode ler. Está comigo. 3, 19 a 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para seres cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que envie ele Cristo, que já vos foi dignado Jesus. E a seguir no texto, fala assim que Jesus está lá no trono, e o Senhor tem conservado ele lá, para esperar o quê? Que todos na terra tenham uma oportunidade de conhecer essa palavra, de conhecer, porque ninguém vai chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, teve ninguém para pregar assim para mim, nunca ouvi falar assim direito, não vai ter essas conversinhas, porque Jesus vai receber um a um, viu? Não pense não, é um a um pessoalmente, então não vai ter desculpa. Aí eu digo a meus alunos: ninguém aqui vai ter desculpa, não me olhando assim, porque lá no dia que chegar aqui Jesus dizer: menino, foi o que você fez da sua vida? Não sei que lá. Aí ele vai botar lá no telão, aquele telão que tem lá no Ano Novo, lá eu gosto muito de lembrar daquele telão, na Times Square, né? O Réveillon de lá é disputado, não é isso? Vocês já viram na televisão? Bota o telão assim, aí aparece um cara de coisa, uma coisa. Aí eu digo: vai aparecer lá o telão, aí eles vão dizer, aí vai aparecer você aqui nessa aula lá. Porque Jesus é assim, entendeu? Vai haver o julgamento. Ele agora é nosso advogado. Então vamos nos chegar a esse advogado. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele veio: Senhor, eu não consigo lidar com isso, Senhor. Senhor, eu tenho uma amiga, ela fica falando assim do Senhor, mas eu não consigo sentir nada. Tira essas escamas dos meus olhos. Tira, Senhor, que eu possa... Se revela a mim, tem que pedir, porque ele está vivo, gente, ele vive. Aí eu gosto muito que o pregador falou esses dias, o mundo fala: a esperança é a última que morre. Em parte ele está certo, a do mundo, né? Porque a nossa esperança morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E ele é a nossa única esperança, é a única esperança. Eu gosto muito dessa frase: ele é a nossa única esperança. E a gente vê que em tudo aqui, tudo que aconteceu aqui, a mão e o controle e a soberania de Deus, a incredulidade, a ignorância e rejeição dos Deus daquela geração. O que foi que aconteceu com essa incredulidade deles? Porque Deus dá livre-arbítrio. Deus cumpriu o seu plano e propósito que ele tinha antes da fundação do mundo. Então Deus, ele sempre tem o controle de todas as coisas. Agora ele nos dá a liberdade de nós escolhermos. Isso é liberdade, não é? Então, quem tiver, como as cartas de Paulo, né? Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito tem dito às igrejas. E vamos agora para Estevão. Gente, é muito rico isso. Eu só estou pegando os pontos que a revista nos traz. Se vocês forem ver aí na história, Estevão, primeiramente, ele foi convidado para ser diácono. Porque estava tendo muita reclamação, murmuração na igreja, como não existe na nossa, entendeu? Então, estavam lá reclamando que as viúvas estavam sendo deixadas de lado. Aí o que foi que se estabeleceu? Se escolheu 7 alunos, que aparece sempre, né? 7 diáconos. E no meio desses diáconos estava Estevão. Só que, como eu digo a vocês, se coloquem diante do Senhor, porque Ele certamente vai usar a sua vida para a glória do reino dele de alguma forma. Então esse homem chegou ali para ajudar essas viúvas, para administrar ali o dinheiro, para dar o alimento delas. Só que esse homem se sobressaiu, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi o primeiro mártir a testemunhar a fé incondicional a Jesus. E o que foi que aconteceu?
Esse homem começou a pregar. Ele só era diabo, só estava ali para... Mas quando dava a oportunidade a ele, ora aqui, irmão. Aí o irmão chegava e orava. E ali na oração ele não sabia nada. Mas o Espírito Santo estava com ele e começava a chamar a atenção. E ele começou a pregar, gente. Pregava, o homem pregava que era uma beleza. As pessoas se convertiam. Aí, meu filho, você sabe como é o inimigo, né? Colocou pessoas para chegar lá no Sinédrio. Ó, tem um pregadorzinho ali, dizendo que Moisés já era, mas da lei de Moisés já era, que o templo, que esse Jesus vai destruir o nosso templo, entendeu? Olha o templo é a glória do Sinédrio, né? Então começaram a inventar falsas acusações com ele. E ele foi confrontado diante do Sinédrio. O Sinédrio chamou ele para saber dele o que estava acontecendo. Então ele teve falsas acusações de blasfêmias contra Moisés e o templo. E o que foi que aconteceu? Ele, um homem cheio do Espírito Santo, ele se defende das acusações falsas, mostrando através da história de Abraão até Salomão, que os judeus se mostravam incrédulos e rejeitavam a Jesus, como outrora fizeram aos profetas enviados por Deus. Então o que é que ele faz aqui? Ele diz aqui a eles que aquilo que estava acontecendo ali para ele não era novidade, porque os profetas que Deus mandou estavam acontecendo a mesma coisa. Então ele estava querendo dizer a eles porque eles estavam querendo correr daquele mesmo livro. E ele começa, como eu disse a vocês, tudo é a palavra. Quando a gente vê pessoas falando eu acho, fuja. Todos esses homens, a base deles é a palavra. E ele começou a história desde Abraão até Salomão, falando ali daqueles homens, falando da grandeza de Deus. E falando o que foi que tinha acontecido com aqueles profetas. E falando que tudo estava se cumprindo ali. Será que eles não tinham olhos para ver aquilo? E ele encerra seu sermão fazendo afirmações que enfurecem o Sinédrio. Atos 7, 51 a 54. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenança dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele poderia, aquilo ali era o poder máximo dos judeus, são aqueles homens, e pasmem, Paulo, que é o pregador das ondas assim, está aí no meio desse povo, aí no meio, ele era ainda ali, ó, junto com eles, estudando ali a palavra, conhecendo ali a palavra. Ele era um desses fariseus. Paulo era um fariseu. E era a única hora que o Sinédrio poderia exercer a pena capital. Era nessa situação. O blasfêmia a uma parte religiosa. O Império Romano não ia se envolver com isso. Então eles poderiam, naquele momento, que era a pena capital, que era o apedrejamento. Foi o que aconteceu. Então o que a gente vê aqui é a centralidade da Escritura na pregação de Estevão. É um exemplo. Eu estava dizendo ao irmão, foi comentando esse dia, a gente vai para as festas. A festa de aniversário da igreja deve ser uma grandiosidade, né? Porque a igreja está ali, firme ali na presença do Senhor, atuando. Chega lá, irmão, é uma oportunidade, aí canta, e aí coreografia, a palavra, irmão. Olha o poder que a palavra tem. Esse homem entrou ali naquela igreja chamado, você vai aqui ajudar as viúvas, vai ficar aqui dando um suporte. Olha o suporte que esse homem deu, o testemunho. Aqui, eu não coloquei aqui não, mas depois ele é condenado por esses fariseus e ele é apedrejado. Vocês vão ver coisa linda. Ela diz que as pedras caindo no corpo dele,
E ele foi morto dessa forma, uma forma terrível. Mas diz que ele olhava para o céu e sorria. Ele já viu o Senhor lá no trono esperando por ele. Quem sabe Jesus já estava com a mão assim, né? Esperando por ele. Um testemunho lindo desse homem. Quem olhava para ele, o rosto era de um Isso. Seu mesmo. E nós vamos agora ver esse homem Paulo, que estava aqui apoiando, que eu creio, os estudiosos acham, que nessa época Paulo devia ser, já era fariseu, já tinha se sobressaído, era um homem culto, estudou com Gamaliel, que era a sumidade do momento, que conhecia tudo de lei. Então foi o que aconteceu. Os estudiosos acham que Paulo ainda era assim, um menino novo ainda, mas era um fariseu atuante e respeitado. Então diz que ele, na hora desse apedrejamento, diz que ele ficou ali encarregado de guardar a capa dos fariseus. Ele ficou ali, a palavra diz que ele jogou a pedra, mas ele estava ali apoiando. Ele deu todo o apoio e ele acreditava no que aqueles homens acreditavam, em tradições e religiosidade. Então, Paulo, aí vocês vão ver aí também o caminho de Damasco, que ele tem um encontro com Jesus. Eu acho lindo o encontro, né? Paulo, por que você me persegue? Olha que coisa linda, Jesus falando comigo. E a gente sabe, ele fica cego, depois as escamas saem dos olhos, essas escamas que vão sair dos olhos dos nossos entes queridos. Em nome de Jesus. Vai sair em nome de Jesus. Vai sair porque ele é um Deus assim, um Jesus cuidadoso e zeloso. Ele não foi lá naquele velhinho, lá no sertão bravo, naquele lugar distante. Ele vai no seu parente, não importa o que ele esteja fazendo, é promessa dele. Ele não quer que nenhum se perca. E a gente sabe que Paulo, no caminho de Damasco, teve esse encontro com Jesus. E agora a gente vai ver que esse evangelho chegou até nós por conta de Paulo, um vaso escolhido. Quando Paulo chegou em Damasco, entrou, ficou lá na cidade, sentadinho, disse que ele estava lá orando, confuso, né? Imagina a confusão no coração daquele homem, tudo que ele acreditava, tudo que ele botava a fé, todos os valores deles, tudo mentira. É isso que Jesus vai fazer com nossos entes queridos. Isso tudo que você acredita é tudo mentira. Por isso que você vive com esse vazio. Deixa ele se revelar, irmão. Vamos continuar orando. Deixa ele se revelar da forma dele. Então, aí Ananias disse, Senhor, Ananias, a ousadia de Ananias, Senhor, aquele homem está com uma carta para matar todo mundo, aquele homem odeia a gente. Aí Jesus disse, agora Deus fala a ele, ali é um vaso de Jesus. Jesus já tinha dito, ali é um vaso escolhido. Nossos entes queridos são vasos escolhidos. Amém. Assim como ele nos escolheu um dia. Nós temos que crer nisso, irmão. Porque a nossa esperança está na única esperança. Então, o que é que pode ocorrer disso aí? Vitória, não é isso? Então, Paulo, ele tem aquela conversão e tudo, e um belo dia ele vai para Antioquia. Essa cidade depois você lê, de 16 a 41. Um dia de sábado, todo É 3 ou 3 aí? 13, não precisa ler não, é porque é grande, é de 16 a 41. Depois você lê a história toda. Então Paulo, simplesmente, todo judeu ele é tradicional, ele tem lá a sua sistematização. Todo sábado ele estava na sinagoga. E ele chegou nessa cidade, e no dia de sábado, ele entrou na sinagoga, parece que era com Barnabé que ele estava com alguém. Não, estava com outro discípulo, que eu não lembro o nome. Entraram, e foi lida a escritura e tudo, todo. E os judeus que estavam lá dirigindo, disse, irmãos, algum de vocês quer dar a palavra? Paulo, ó, prontamente, Paulo tomou a palavra. E Paulo explica a mensagem de Cristo, na hora que ele dá a palavra dele, as promessas feitas aos antepassados
e a vinda de Cristo como cumprimento das promessas. Então, ele está vendo aí a palavra, né? Moldado do futuro. Ele discorre de todo esse processo que aconteceu. Encoraja os judeus e os gentios a permanecerem na graça de Deus, que é o próprio Jesus, é isso. E apresentando a história de Israel, desde Abraão até Davi. Então, gente, nós precisamos conhecer a palavra para a gente poder falar. Vocês estão vendo aí que esses homens poderiam, na posição que eles estavam, não vou. Já no campeão já é suficiente, nunca é suficiente. Que o versículo que você lê hoje, o mesmo versículo que você lê amanhã, Deus se revela de outra forma. Esse mesmo versículo no outro dia, todos os dias do mês, o mês de 30 dias, você lê o versículo, todos esses 30 dias, Deus vai se revelar de forma diferente. Porque Ele sabe que os desafios e as afrontas do inimigo, ela não vai acontecer só um dia. Entendeu, irmãos? As tentações, as incertezas, as ansiedades, os medos, não são todos no mesmo dia. Então é importante e a gente vê aqui que ele fala aqui da necessidade de permanecer na graça de Deus, que é Jesus, apresentando a história. Se ele apresentou a história, ele conhece. Vocês veem aqueles judeus, os fariseus, que homem que conhecia aquela. Ele acha que eles liam as escrituras de trás para frente, não? Palavra por palavra. Mas eles só liam, eles não entendiam. Porque o objetivo deles, quando eles falavam aí, eles mostrando, falou da profecia de Joel, como é que você vê tudo que aconteceu com Jesus, tudo que as profecias falaram, eles leram, sabiam daquilo, e eles não encaixavam. Não encaixava o que eles liam com o que aconteceu realmente o que estavam dizendo ali as escrituras. Então é coração duro, por isso que Estevão não teve dúvida, mandou mesmo, cerviz dura, raça de víboras, é isso aí. Então, Paulo fala isso aqui a eles, mostra, explica que a esperança dos judeus já veio. Ele explica aí, já veio, a nossa esperança já veio. Isso que você está falando é de uma profundidade tão grande. Quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia, aí a gente vai pegar ali a história de Esdras e Neemias. O motivo foi idolatria, o motivo foi a rebeldia a Deus e tal, mas a origem foi o se afastar da lei do Senhor, que estabelecia tudo isso aí, já dizia, adora seu único Deus, se você se afastar, as consequências virão. Então o que aconteceu? Foi restaurado o templo, no templo foi restaurada as festas, foi restaurada a aplicação da lei, a leitura da lei. Sim, mas e as outras cidades, como é que vai fazer? Foi criada as sinagogas, foi a partir daí que se criou as sinagogas. Quando Jesus chega, é a consequência, por isso que o Univar tinha sinagoga, antigamente não tinha. Foi a partir de Esdras que se criou a sinagoga. E a lei, como é que vai fazer? Se copiou a lei, para que cada sinagoga tivesse toda a lei e fosse lida a lei, porque todo o povo seria alcançado. Mas aí veio o engessamento do que o Senhor faz, porque eu copiava a lei, eu tinha conhecimento 100% da palavra, eu chegava a decorar, muitos decoravam, mas eu não tinha mais o espírito da lei comigo, porque eu achava que porque eu conhecia 100% decorada a lei, no caso a Bíblia daquela época, né? Eu sou um autoconhecedor, então eu estou por cima de todos. O outro é mestre da lei, ele sabe explicar a lei, então eu sou autoconhecedor, ninguém tem mais nada para me ensinar. Chega Jesus, o cumprimento de tudo que eles leram, de tudo que eles sabiam, de tudo que eles copiaram, e eles não enxergaram o Senhor da glória na frente deles, porque estava engessado dentro deles o que era a lei, porque o Espírito da lei não estava mais falando aí. Você vê aí então, que eles estão com o espírito duro, né, de tanto praticar sempre as mesmas coisas, que quando ele vê a Jesus, que é a consumação, que a Devon falou de tudo, né, de que eles buscavam na lei e não conseguiram reconhecer porque eles não tinham isso nas suas vidas, eles não praticavam isso. O coração deles era duro. A nossa oração tem que ser essa cegueira espiritual. Saia da nossa geração.
saia da nossa família. E que nunca mais haja um cego espiritual. Porque não tem tristeza maior. Tem tristeza maior do que essa situação. Não ver Paulo, olha Paulo, quem era? Um cego espiritual, um fariseu, conceituado, um respeitado. Tinha uns, gente, a gente vê, eles eram bem, tinham uns idosos e outros bem velhinhos. Eles ficavam lá, gente, debruçados. Ficavam lá com aquele um livro grandão, um negócio grandão, lá lento. Mas nada daquilo era praticado. Eles não entendiam nada do que eles estavam falando ali. Por isso que eles começaram a fazer adaptações, né? Começaram a criar aqueles ritos, aquelas tradições. Não existe na palavra. Então, encoraja os judeus e gentios a permanecerem na graça. Já li. Explica que a esperança dos judeus já veio. Esperavam uma salvação política. O que é que os judeus até hoje esperam, naquela época esperam? Jesus político, que vai esmagar, pegar o mal, só de uma olhada, as pessoas mais, destruir todo mundo. Nosso Deus não é assim, né? Ele é justo. Ele nos dá oportunidades. Ele dá oportunidades aos nossos entes queridos. Não é assim? E Atos 13, 46 e 47. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitares, e vós não julgais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim não mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até aos confins da terra. Aqui os confins da terra. Olha que coisa linda. Deus já sabia de tudo antes da fundação do mundo. Ele foi o que ele falou. Vocês vão agora. Estou reprovado na sala, eu vou contar. Amém, irmão. Prazer em vê-lo. Eles se rejeitaram. Ele já sabia de tudo. Ele é soberano. Agora vocês são responsáveis a pregar até os confins da terra. Chegou aqui em Cabo, na Bahia, no Brasil. Chegou lá em Quijingue, naquele lugar, não lembro o nome do lugar, o nome do lugarzinho. Não é Malhadinha, a gente estava indo para Malhadinha, foi? Naquele dia não era Malhadinha, não. Não, mas a gente não deu, porque parece que a estrada estava. A gente foi mais longe ainda. Então, o que é que aconteceu? É isso aí. Paulo, essa é a responsabilidade que todos nós temos. Nós precisamos abrir a nossa boca. Ler a palavra, a palavra vai nos dar argumentos, não argumentos humanos, mas argumentos do trono. Porque o Senhor é a nossa única esperança. E, cadê? Eles esperavam uma salvação política, mas rejeitaram o Senhor. Os discípulos são instruídos por Deus a pregarem aos gentios. Nós já vimos aí, chegou até aqui graças a isso. Depois de uma dessas viagens, Paulo chega aí a Atenas. O que eu acho lindo que... Sim, Paulo é estrategista. É isso que o pregador tem que ser, estrategista. Ó, Paulo chegou lá e foi descansar. Eu vou fazer um lanche, eu vou descansar, eu vou tomar um banho de mar. Paulo foi olhar a cidade, deu um tour, ó, deu uma visualizada. O que é que eu tenho aqui para me trabalhar? Olha que coisa mais linda. Aí ele chegou lá, a gente vai ver aqui, Paulo encontra a cidade imersa em adoração a muitos deuses, aquelas imagens. Paulo olhou assim, e já ali, junto com o Espírito Santo, como é que eu vou começar a falar do meu Jesus a esse povo? Pela mitologia e filosofia grega. Paulo usa a própria religiosidade ateniense como ponte para apresentar os conceitos fundamentais do cristianismo. Ele faz uma abordagem missionária sensível. Ele fica ali no ponto. A religiosidade, aqueles deuses, ele encontrou lá, depois vocês vão ver, um Deus desconhecido. Ele falou, esse Deus desconhecido é esse Deus que eu vou falar para vocês agora, que vocês não conhecem. Não é o Deus, aquele ali é do amor, aquele Deus ali é do tem
Existem vários. Eu vou lhe apresentar esse daqui, que é o Criador de todas as coisas. Ele não é o Deus do amor, nem o Deus das plantações. Não, ele é o Deus que criou tudo. Então, é todo o poder. Olha que coisa linda. Paulo é demais. Eu comecei a gostar de Paulo. Eu tinha uma paixão por Davi, mas é Paulo. Paulo, graças à obediência dele, a obediência dele ao Senhor, nós podemos desfrutar desse amor, não é? Cadê? Aqui. Depois lê, né? Já tem 2 minutos. Paulo revela a existência de um Deus criador de todas as coisas. Depois você lê. Deus, sustentador da vida, revelador de si mesmo. Em Jesus, né? Deus se revela ali. Deus Pai, juiz da terra. Destaca a importância do arrependimento e da ressurreição de Cristo como prova do plano de salvação de Deus. O discurso que mostra a abertura do cristianismo a todos os povos. Esse discurso aí começou ali. É lindo esse discurso. É muito lindo, é muito lindo. E a conclusão: os apóstolos conheciam o coração da missão cristã, a centralidade de Cristo na pregação e no testemunho. Jesus é o centro de todas as coisas. O Velho Testamento fala, promete, ele vem restaurar todas as coisas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele veio no Novo Testamento. E agora nós estamos aqui desfrutando dessa verdade, dessas promessas maravilhosas que ele tem para a nossa família, para nossas gerações. E na vida cristã, a dependência do Espírito Santo e a palavra tem que ser os dois, lida e vivida. É o que nos conduzirá ao Senhor. Só isso que nos conduzirá ao Senhor. Não existe outra alternativa. É Jesus, é a palavra, é o Espírito Santo. E que assim nós podemos nos apossar dessas verdades e saber que não é religiosidade, jamais. Religiosos eram esses homens. Vocês querem ser iguais a esses homens que conheciam, é como se dissesse, conhecia isso aqui, essa palavra toda, de trás para frente, mas que eles não entendiam. Agora nós entendemos. Nós sabemos que é a verdade. Então que nós possamos abrir as nossas bocas, que nós possamos falar tempo fora de tempo. Não o que temos, que não tínhamos e temos, o que éramos e o que nós somos. Uma rocha, mas somos rocha porque estamos na rocha. Então que assim o Senhor nos abençoe. Vou pedir a irmã Glorinha, ora aí, irmã, agradecendo e que o Senhor nos conduza. Antes de saber, falou aí que a cabeça dela, na mão, dá sabedoria a cada um de nós, os presentes e os ausentes, obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Da onde ela venha, uma semana, uma nova semana, e nos preparamos para encontrar mais vezes contigo. Obrigado por tudo, eu te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus, eu sempre esperei, sempre vigor em vida, uma palavra. Esperei paciência do Senhor, eu para mim e vivo o meu plano. Obrigado. Obrigado, Deus. Amém.